Boa tarde, meus amigos. Estamos iniciando o nosso Momento de Fé. Há um jornalista da grande imprensa, é uma pessoa assim muito preparada, um profissional brilhante, né? Eu tenho grande admiração por ele e espero algum dia até que eu possa conhecê-lo pessoalmente. Então, um dia eu estava no meu carro e ouvi uma entrevista dele num certo programa. E então, nessa entrevista, ele contava que uma vez ele viu a propaganda de uma palestra do Dalai Lama, o líder budista do Tibete. Então, o tema da conferência do Dalai Lama era o seguinte: por que vivemos? Por que existimos? Aí o nosso amigo aqui disse: ei, isso é comigo. Eu quero saber por que nós vivemos, por que nós existimos. E aí, então, o nosso amigo foi lá na conferência do Dalai Lama e é interessante que o Dalai falou ali na conferência, na palestra, num idioma estranho. Poderia ser sânscrito, poderia ser um subdialeto do Tibete, enfim, ele falava com intérprete. E talvez por isso houve uma certa dificuldade, porque o nosso amigo aqui fez a pergunta, facultaram perguntas, né, para os presentes, e ele levantou a mão e disse: não, eu quero saber por que vivemos, por que existimos, esse é o tema da conferência. E então interpretaram lá para o Dalai, e aí ficou aquela coisa, e o Dalai falando e tal, e o intérprete gaguejando. Eu acho que houve uma dificuldade do Dalai de ter uma resposta assim, rápida, consistente, né, para um assunto assim um pouquinho difícil. Por que vivemos neste mundo? Por que existimos? E conclusão é que o Dalai não deu a resposta e o nosso amigo voltou assim um pouquinho frustrado por causa disso. Aí eu falei aqui com os meus botões: ô, prezado, por que você não pergunta para mim? De repente, eu te digo alguma coisa interessante, alguma coisa consistente que você pode gostar, né? E então, meus amigos, eu fiquei ruminando aqui como seria a resposta a essa pergunta. Aí eu me lembrei da Bíblia. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz claramente que o universo foi criado por Deus. E que o Criador exige, ele espera, né, que cada criatura o obedeça. Então, por que nós vivemos neste mundo? Estamos aqui neste mundo para obedecer, para fazer a vontade do nosso Criador. O nosso Criador tem planos para nós e para o mundo. Ele nos criou com um propósito. Então, nós temos que entender qual é a vontade do nosso Criador e começarmos a fazer a vontade dele. Eu tenho um texto aqui da Bíblia que eu queria ler agora, no livro do Deuteronômio, no capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30, aqui no versículo 15, versículos 15 e 16. O próprio Deus falando ao povo de Israel. Ele diz assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. E agora eu queria acrescentar aqui um pedacinho só do versículo 17. Deus continua dizendo: porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje eu te declaro que certamente perecerás. Bom, vou parar até aqui, só para dizer o seguinte, meus amigos, que o nosso Criador, ele tem uma vontade, ele tem um propósito.
Como eu disse, o nosso Criador quer que as suas criaturas o obedeçam. Está aqui, explícito na Bíblia. Então, quem obedece, vive, desfruta da comunhão do Criador. Quem não obedece, sucede o contrário. Então, é isto aí. Talvez a pergunta da conferência do Dalai Lama tenha sido assim um título, né? Essa conferência muito interessante para atrair as pessoas, como de fato o meu prezado jornalista, né, a quem eu admiro, foi lá para tentar ouvir uma resposta, mas na verdade não houve uma resposta por circunstâncias alheias à vontade de todos, certamente. Mas o fato é que a Bíblia tem a resposta. Meus amigos, Deus quer que nós façamos a sua vontade neste mundo. Para terminar, eu quero só dizer isto, meus amigos. Vamos ler a Bíblia, vamos conhecer a palavra de Deus, vamos conhecer as leis de Deus, vamos conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, vamos abrir o nosso coração para as coisas de Deus. E então nós teremos todas as respostas às nossas indagações. Então, com este comentário, com esta breve reflexão, eu queria terminar e queria pedir a todos, vamos ter um momento de oração? Porque a coisa mais interessante que nós notamos é que o nosso Deus, ele se revela a nós. Quem o busca, o encontra. Pode ter certeza disso. Amigo, se você buscar a Deus de verdade, você vai achá-lo. Então agora é chegada a hora da oração, como sempre fazemos aqui em nosso programa. Vamos curvar as nossas cabeças, se for possível, vamos fechar os nossos olhos, vamos fixar a nossa mente no nosso Deus e vamos orar. Oremos. Pai de amor, em nome de Jesus, entramos em Tua santa presença. E eu quero Te agradecer, meu Deus, porque a Tua palavra nos mostra o caminho. A Tua palavra tem todas as respostas que nós precisamos para as nossas indagações. Oh, meu Deus, portanto, eu quero Te louvar por isso e quero pedir que Tu nos ajudes, que Tu nos abençoes, que Tu abras a nossa mente, que Tu abras os nossos olhos para que possamos ver, que abras o nosso coração para que possamos acolher a Tua palavra, que Tu abras o nosso entendimento para que nós possamos entender a verdade. Pai de amor, em nome de Jesus, eu quero pedir por cada um dos meus ouvintes, daqueles que estão comigo agora, me assistindo, me ouvindo e me vendo. Ó Pai, eu quero pedir por todos, quero pedir por todos nós. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, eu Te louvo e Te agradeço, porque Tu és aquele que ouves as orações, Tu estás nos ouvindo e Tu estás também pronto para responder. Obrigado, Pai. Eu oro com fé. Te louvo, Te bendigo por tudo, em nome de Jesus, a quem seja dada a glória e a honra para todo sempre, e que todo o povo de Deus diga amém e amém. Meus irmãos, meus amigos, é um prazer estar aqui. Amanhã eu vou retornar para mais um tópico interessante. Você sabe que é muito importante nós conhecermos o nosso Deus. Então, a partir de amanhã, eu estarei trazendo aqui alguns tópicos da Bíblia sobre quem é o nosso Deus, como é o nosso Deus, como é que Ele trabalha em relação a nós. Então, eu quero me despedir, então, dizendo até amanhã. Obrigado por sua preciosa atenção e que Deus abençoe a todos abundantemente em nome de Jesus. Boa tarde a todos e até amanhã.